Na verdade, assim, eu comecei a mexer na internet muito cedo, né? Eu tinha que uns 8, 9 anos, então fazendo blogs, postando fotos, aliás, escrevendo coisas que eu sentia na hora. Na verdade, pra gente que gosta de escrever, acho que todo mundo acha isso, é muito bom, como a Becca falou, ter um comentário e você ver que a pessoa tá sentindo e entender o que você quis dizer, entendeu? Acho que é um modo de você compartilhar tanto a dor quanto a alegria. Eu acho que é um meio quebra-barreira também, né? Você teria feito algo de diferente se você tivesse a chance de desfazer tudo aquilo que você se arrepende? Eu li a Biblioteca da Meia-Noite e eu tenho tantas observações para fazer que esse vídeo ele foi mudando de formato no decorrer da leitura e eu fiquei muito chocada em como ele me colocou a pensar desde coisas muito sérias a coisas menos sérias, a coisas médias, né, sobre a vida, sobre trabalho, sobre o YouTube, sobre tudo um pouco. Então eu vou contar rapidamente a sinopse para vocês, né? A gente tem nesse livro a Norma, que é uma garota que ela perdeu tudo, assim, ela tá mal, tá ligado? Ela decidiu que ela ia desfazer o casamento, né? Ela ia se casar e desistiu. Ela estuda filosofia, o que também a faz ficar mais pensativa e mais cheia de perguntas do que respostas, porque basicamente é isso que é a filosofia. Ela desistiu de ter uma banda com o irmão, então o irmão também não fala com ela. O pai e a mãe morreram e ela não fala mais com a melhor amiga, tem uma relação meio estranha com a melhor amiga. E aí, de repente, ela decide, então, que ela vai morrer, né? E aí a gente começa já o livro numa contação, meio que assim, uma contagem regressiva do tempo que que ela decidiu que ela precisava morrer. Então, né, 1 hora antes de Norma decidir que vai morrer. E assim vai. E o livro também começa rapidamente com uma trajetória dela pequena, com uma bibliotecária da escola, porque ela, claro, sofreu um pouco de bullying na escola, e ela vive com essa bibliotecária e ela está com essa bibliotecária quando ela descobre na infância que o pai morreu. E é essa bibliotecária que dá um carinho gigantesco para ela. Acontece que quando Norma morre, ela chega num lugar que ela encontra com essa bibliotecária, a Louise Elm, e descobre então que ela está meio que num não lugar. E esse lugar é uma biblioteca. E nessa biblioteca tem todos os livros, com todos os seus arrependimentos, mas também com todas as vidas que ela poderia ter vivido de acordo com as ações que ela escolheu tomar, né? Ou que ela foi obrigada a tomar, enfim. E aí aqui vai entrar umas paradas meio cabeçudas, mas eu vou explicar da maneira mais rápida que eu puder. Que é o seguinte, esbarra numa teoria da física quântica, né? Que é a teoria do gato, Schrödinger, que é o nome de um cientista. Qual que é essa teoria do gato? Esse cientista foi o primeiro a pensar nisso, que era o seguinte: você pega um gato e você bota dentro de uma caixa. E essa caixa é fechada, hermeticamente fechada, você não consegue escutar o que acontece dentro dessa caixa, e você não consegue ver o que acontece dentro dessa caixa. Você bota o gato vivo ali dentro. E lá dentro você também coloca um botão que, se o gato apertar ou tocar nesse botão, ele é morto imediatamente. O que ele quis com essa teoria? Mostrar que existe um universo com aquela caixa absolutamente lacrada, que o gato está tanto vivo quanto morto ao mesmo tempo. Porque não tem como você saber. Então existe esse universo que ele faz sentido e ele usa isso para explicar, aí de uma maneira, né, com muito mais exemplos, que não é minha especialidade, para explicar que existem esses universos paralelos, né, que ocorrem. E aí, a partir dessa análise, inclusive, que ele foi fazer pesquisas com átomos, com outras coisas, muito além. A Tati do futuro, dessa vez, veio aqui só explicar uma coisinha que eu acho que não ficou muito claro na emoção, no calor do momento que eu tava explicando pra vocês. A teoria do gato Schrödinger, né, explica muito mais o livro, deixa o livro muito mais legal. O que essa teoria do gato faz? É meio que quase justifica a possibilidade de um universo paralelo que só acontece quando é observado. Por isso que isso é tão legal, porque assim, olha, pega o gato, né? Se o gato estava vivo quando eu coloquei, e a partir do momento que eu boto ele numa caixa, que eu não consigo vê-lo mais, né? Ele tá vivo morto, não é que ele tá vivo e morto, ou morto, ele tá vivo morto, é uma coisa só, porque eu sei que ele pode ter morrido, na verdade. Essa é a não lógica lógica
da questão. Quando eu abro a caixa, eu já acabo com a lógica, porque aí ele vai estar ou morto ou vivo. Deu para entender? E na Biblioteca da Meia-Noite isso é bem explicado, porque quando ela chega lá na Biblioteca da Meia-Noite, ela pode viver aquelas vidas que não são nem o passado, nem o futuro, são o presente, baseados em ações que ela está decidindo naquele momento tomar. Então, quando ela está visualizando aquela vida, né, que ela abre o livro e vai vivenciar, então assim, por exemplo, ela decide que ela vai seguir com a banda da infância, o que acontece com esse exemplo? Ela decide, então o presente muda e tudo muda ao redor. A lógica passa a ser aquilo que ela está vendo, que ela está visualizando. Se ela sai daquele universo, aquilo meio que continua lá, né? Deixa de existir, porque vira outra coisa completamente diferente. Ela não é mais uma rockstar. O gato, a mesma coisa. Se eu abro a caixa, eu vou ver se ele está vivo ou morto. Enquanto a caixa está fechada, eu acho que ele está vivo ou morto. Sacou? Então, assim, essa série de coisas, que eu não vou ficar contando todas as vidas que ela tem, mas eu quero dizer pra vocês que são muitas vidas. Algumas ela conta mais detalhadamente, com mais profundidade, outras ela passa bem rapidamente, assim. Eu acho que a gente já pode separar em mais uma parte esse negócio, porque eu fiquei pensando assim, primeiro de tudo, né? O livro começa com essa citação, que depois eu descubro que é do próprio livro, e essa ideia de que é a própria literatura que pode trazer isso, né? A possibilidade de você ler um livro, abrir um livro e ir para o Tolkien, né, para o universo do Senhor dos Anéis e para o universo de Alice no País das Maravilhas, que aliás eu achei uma literatura bem parecida, meio nonsense, meio sem pé nem cabeça, né? Para quem gostou do filme Tudo no Mesmo Lugar ao Mesmo Tempo, é também a mesma coisa, esses universos paralelos, é que não precisa necessariamente de um vilão aqui, porque a ideia desse livro é justamente mostrar que algumas coisas dizem respeito só a gente, né? E que até a construção dessa biblioteca da meia-noite, que é um universo paralelo, justamente está dentro da cabeça da Norma, da nossa protagonista, né? E que no que ela acha que ela falhou, no que ela acha que ela estava errada, às vezes são produtos da própria cabeça dela e às vezes não são, né? Às vezes diziam respeito a ela, às vezes não diziam. Às vezes tinha coisas que ela poderia fazer, às vezes não tinham. E às vezes as coisas que ela poderia fazer ia degringolar em outra coisa que ia ser pior do que encomenda, sabe? Aí também essa ideia da literatura ser essa válvula de escape, ser esse universo paralelo que você pode entrar no mesmo universo que você está. Porque quando eu abro um livro para ler, mesmo que eu não veja o que está acontecendo ao meu redor, o mundo está acontecendo. Eu estou falando aqui com vocês, os carros estão passando aqui na avenida,
né? Mas eu tô em outro universo, bicho. Eu tô aqui olhando pra câmera, falando com vocês de um livro que me pegou, que foi legal demais. E que me fez pensar sobre os meus próprios arrependimentos, sobre a minha própria vida e sobre o que eu queria com isso. Tô falando que o livro é perfeito? Não é. Eu achei algumas coisas bem planas, eu achei que ele ignora alguns efeitos de classe, algumas questões de classe social, né? Eu achei que alguns pontos pareceu quase uma crença, uma meritocracia ali, né? De tipo, é só você querer que vai dar tudo certo. Mas eu entendi o que ele quis dizer, né? Ainda assim, e também eu fiquei meio assim, porque mesmo quando ela tava tudo errado, parecia que funcionava de alguma maneira, né? Quando ela voltava, eu sabia que, por exemplo, quando ela voltaria para coisa da banda, ela ia ser uma rockstar, sacou? E não é assim necessariamente, né? Talvez eu ficaria mais feliz se ela tivesse ido para a vida, para o universo paralelo que existia dela com a banda, e que não desse dado em nada. Porque normalmente, assim, sei lá, 90%, tô inventando uma porcentagem, 90% das bandas que se criam no mundo não vão pra frente, né? É uma porcentagem muito pequena das bandas que vão pra frente. Mas ainda assim é genial, porque traz uma pegada nonsense, traz uma pegada real, traz uma coisa de filosofia muito grande, até de ciência pela questão da física quântica, etc., e de filosofia porque ela é formada em filosofia e ela ama, então ela traz ideias desses filósofos. E, por exemplo, um dos filósofos vive falando, é uma coisa que ela repete com muita frequência aqui, desse filósofo que fala: não importa exatamente o que você vai olhar, o que importa é como você vê. Então, se algo acontece de absolutamente horrível, né, não importa o que aconteceu, porque às vezes uma coisa muito legal acontece com a gente e a gente também não consegue olhar, porque é isso, é saúde mental, é depressão, é uma série de coisas, né? Eu mesmo esses dias viralizei com um post no Instagram contando pro mundo, saindo do armário pro mundo que sou bipolar, né? Cara, 2 milhões de pessoas viram esse post, sabe? Sei lá o que foi isso. Eu não sei contar até 2 milhões, entendeu? E assim, eu poderia ver isso de várias maneiras. E é a mesma coisa, entende? O produto seria o mesmo. Então não importa exatamente o que a gente olha, importa a maneira como a gente vê aquilo e como que isso impacta na gente. E a literatura também é assim, né? O livro que a gente está lendo, às vezes, o que vai importar mais é a maneira como a gente vai se enxergar naquele universo. E por isso que Alice no País das Maravilhas, por isso que tantos livros desse estilo, Senhor dos Anéis, né, são clássicos que te levam para universos que você, cara, é outra parada, né? A maneira como você vê aquilo, o jeito que você vê filosoficamente até aquilo, né? E ela cita também Sylvia Plath, que eu amo de paixão, e a teoria da figueira, né? Que tem uma personagem da Sylvia Plath, da Redoma de Vidro, que ela, uma hora, ela tá numa vida adulta. Esse é o grande negócio desse livro, assim, é uma mulher que tá na vida adulta e que ela percebe que ela, tipo, não tem o que ela fazer, tá ligado? Tudo que ela achou que ela ia conquistar até determinada idade, ela até conquistou algumas coisas, entendeu? Ela tá olhando daquele jeito, ela tá olhando a mesma coisa que ela queria conquistar, outras não, mas pra ela não tá fazendo nenhuma diferença aquilo que ela achava que ia mudar a vida dela, que ela ia estar no auge da felicidade, né? E aí ela faz essa linguagem, né, esse símbolo de que a nossa vida é uma grande figueira e que os figos ficam nascendo com várias possibilidades, e aí você que vai lá tentando escolher ali os que estão mais perto, os que estão mais carnudos, menos carnudos, você vai fazendo o seu bagulho. Às vezes uns caem na sua cabeça e assim é a vida, né? Às vezes a gente quer explicar demais a vida e o negócio é viver, que é outra coisa que tá aqui. Outra coisa também que é de um filósofo que fala, né, que a vida de um humano é tão importante para o universo como a vida de uma ostra. Mas foi importante o suficiente para esse cientista colocar isso no papel, ter que criar todo um estudo para explicar por que nossa vida é tão insignificante quanto de uma ostra. Ou seja, né, a gente também se supervaloriza demais. Deu para entender a minha
mais uma brisa aí da nossa semana. Eu tô gostando tanto dos nossos videozinhos aqui, né? Porque eu acho que é tão fácil a gente chegar nessa coisa. Eu tô com 30 anos, né? E a gente chega nessa fase de que a gente se compara com o outro, a gente fala, eu queria ter mais amigos ou menos amigos, eu queria ter ido para lugares que eu não consegui ir, eu queria estar mais feliz em todos os momentos, eu queria sair mais de casa, sair menos de casa, eu queria trabalhar no tal lugar, mas eu também queria trabalhar no outro, eu não queria trabalhar, ou queria arranjar um emprego, ou qualquer coisa que seja. E aí a gente fica se comparando, Instagram, redes sociais, que também são os assuntos do momento, e isso é tão fácil, né? Da gente ir vendo a vida assim. E vai vivendo a vida assim. Como vocês estão aí? Tá tudo bem?